odontowebradio.com. Você está na odontowebradio.com, a odontologia aonde você estiver. Que maravilha. Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos à nossa rádio. Eu espero que vocês aproveitem bastante o nosso programa hoje, tá certo? E vai ser bem legal a presença de vocês aqui, tá bom? Eu espero que seja bem assim animada a nossa noite aqui. A gente hoje está recebendo aqui nos nossos estúdios, você que está acompanhando aí pela Odonto Web TV também, tá certo? A gente está recebendo aqui nos nossos estúdios nossa colega Andréa Padre. Ela é graduada pela UFBA, mestre em imunologia pela UFBA também. Ela é especialista em homeopatia. Ela é vice-presidente da associação? Não, é presidente agora da Associação Brasileira de Cirurgiões Dentistas Homeopatas. Ela é revisora da revista Homeopathy, não é isso? Se for em inglês é assim, Homeopathy. Em inglês não, falei. Homeopathy. Tem que falar fala em inglês, vai no fenômeno do inglês, viu? E ela é a primeira cirurgiã dentista homeopata, né? Especialista aqui na Bahia. E ela é palestrante em congressos pelo Brasil e no exterior sobre homeopatia. Antes, né, de dar o boa noite para Andréa, a gente vai dar o boa noite aí para Mário, né, Mário? Boa noite, Léo. Boa noite, Andréa. Estamos aqui, né? Mais um programa de segunda-feira. O Out o quê, Léo, agora? Odonto Outbox. É o Odonto fora da caixinha. Fora da caixa. E é um prazer hoje receber a Andréa aqui. A Andréa que conhece de um bom tempo, né, André? Com certeza. Um bom tempo da UFBA, aí fomos colegas de sala, de faculdade, ficamos lá 5 anos convivendo. E é um prazer realmente receber a André aqui com um assunto tão interessante, né? Homeopatia. Homeopatia na área da saúde e a homeopatia na odontologia. Então, assim, realmente muito legal, assim. Espero que nossos ouvintes aí, nossos colegas dentistas e estudantes possam cada vez mais aprender sobre essa especialidade, né? Da homeopatia na odontologia. Boa noite, Andréa. Boa noite, Mário. Boa noite, Léo. Boa noite, colegas, ouvintes que estão aí ligadinhos na Odonto Web Rádio, ouvindo a gente, o que a gente tem aqui hoje para falar. Com certeza vai ser uma entrevista bem bacana. A galera aqui tem uma energia super astral. É a primeira vez que eu estou vindo numa rádio de dentistas para dentistas. Isso é muito bom, porque eu estava falando para eles aqui que eu já estive em outras rádios, outras emissoras, e é a primeira vez que eu estou sendo entrevistada por colegas dentistas, né, numa rádio também de dentistas. Isso, assim, é muito, muito, muito legal. E eu estou muito feliz em estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Espero que vocês gostem. E Márcio também está na linha para poder dar o boa noite dele. Boa noite, Márcio. Boa noite, Léo. Boa noite, Mário. Boa noite, Andréa. É isso aí, mais uma edição do nosso programa aí da odontowebradio.com, um programa semanal que, a meu ver, só tem crescido, né, em audiência, em satisfação, um programa realmente que veio para ficar, né, na odontologia, com essa rádio, web rádio, a ferramenta que nós temos agora para um meio de comunicação, né, para nossa odontologia. E hoje o programa, agora é Outbox, né, Léo? Outbox. Em inglês. Olha, e viu, Márcio? Em inglês, eu gostei muito de Léo falando inglês, homeopata. Léo foi fenômeno, como é, Léo? Repete aí. Rapaz, Léo falando inglês tá imperdível. Eu já gostava Léo cantando inglês no forró, agora falando inglês na rádio. Muito bem. Mas é isso aí, pessoal, nossos ouvintes que estão aí ligadinhos no nosso programa. Hoje eu não estou com vocês no estúdio, mas estou aqui acompanhando o programa e hoje é imperdível falando sobre homeopatia. Assim como estou todos vocês, eu estou aqui ansioso por ouvir a nossa colega, a querida doutora Andréa Padre, tá certo? E quero muito também me aprofundar nesse assunto, que eu acho interessantíssimo, e é um assunto de interesse de todos, né? A homeopatia sempre é um assunto interessante, e é isso aí, um bom programa para todos. Estou aqui ligadinho, tá certo? Na transmissão. E é isso aí, uma boa noite e que nosso programa seja riquíssimo de conhecimentos para todos nós. Inclusive, a gente nesse momento está com ouvintes, claro, aqui na Bahia, no Espírito Santo e em Alagoas, já. Tá certo? Que beleza. E antes... Que ótimo, muito bom. Léo, também fiquei ligadinho na Odonto Web TV, viu? Abri o link aí,
Certo. E achei muito legal. Ô, Márcio, aproveite que você abriu o link e você copia o link e mande pra galera toda aí, que eu tô... vou mandar o link pra galera aí. Mande pra todo mundo aí. É só entrar no canal Odonto Web TV. Entrou no canal, o link tá lá. Eu acho que na verdade é até melhor acessar pelo canal da... Chega no YouTube, joga lá o Odonto Web TV, o link está lá ao vivo. E aí vocês vão nos ver aqui, direto dos estúdios da Odonto Web TV. É isso aí, galera. Bom programa pra todos aí. Tá certo? Estou aqui acompanhando. Um abração. Valeu, Márcio. Um abraço, Márcio. Valeu, tchau. Assim, a gente gostaria de iniciar fazendo algumas perguntas. Eu, particularmente, tenho muita curiosidade, porque eu sou realmente um jeca quando o assunto é homeopatia. Eu não sei, assim, eu sou um leigo mesmo, apesar de ser dentista. Na verdade, nunca me interessei no assunto. Né? E a partir do momento que Márcio e Mário deram essa ideia, né, deram essa luz, disse, poxa, por que não entrevistar Andréa Padre e falar de um assunto que os dentistas precisam ouvir, né? Com certeza. Então, assim, fale um pouco para os nossos ouvintes, como é que surgiu esse interesse pela homeopatia e como se deu, assim, o seu primeiro contato com essa especialidade? Então, Léo, interessante é que hoje, a partir de hoje, o programa recebe uma outra roupagem, né? Isso, né? Exatamente. Outbox. O Outbox. E é exatamente isso, né? A homeopatia digamos assim, é o pensar fora da caixa da odontologia também, né? Não só da odontologia, mas da medicina como um todo. As terapias complementares, as terapias alternativas, elas são outbox mesmo, né? Elas são realmente, elas extrapolam o que é convencional, né? O que é reducionista. Mas voltando aqui à sua pergunta, eu conheci a homeopatia na minha adolescência. Né? Eu nasci numa cidade muito fria, que é Vitória da Conquista. E lá, inclusive, gente, eu quero abrir um parênteses aqui. Eu estou com uma tosse meio incomodativa, então, assim, se algumas vezes eu interromper minha fala, vocês vão me desculpando aí, mas... Se você tossir, André, Léo canta na hora. Ótima saída. Então vamos começar a tosse, né? Pra ele começar a cantar aqui e virar isso aqui, transformar a entrevista num forró, ou então finalizar a entrevista num forró, vai ser muito bom. Então, Léo, e eu sou muito alérgica, né? Então, assim, eu tinha uma saúde muito comprometida durante a infância e adolescência, justamente por causa do clima da minha cidade. E aí, indicaram para minha mãe, para ela me levar para fazer um tratamento homeopático. E assim foi feito. E minha saúde foi transformada, né? Assim, eu fiquei muito mais resistente, apesar de já ter uma genética que predispõe a alergias, eu me tornei uma pessoa mais resistente, um organismo mais resistente, e melhorou muito a minha saúde. Então, assim, como eu observei em mim, no meu corpo, eu pensei, bom, eu já tinha tendência, né, pela área de saúde e tal, e falei, o dia que eu decidi o que eu vou fazer da área de saúde, eu vou atrelar a homeopatia. E assim foi feito. Desde que eu entrei na graduação na odontologia, eu sempre procurei assim, estudar e me informar e tentar fazer um linking da homeopatia com a odontologia. Naquela época, né, porque eu tenho... Pode falar? Pode falar. Se você falar, assumo o risco do tempo, né, Léo? Então, assim, nós temos 15 anos de formados. 16, né? 16 anos, né, de formados. Fomos colegas de turma, foi uma coisa muito boa, né? Então, assim, já debutamos na nossa profissão. Já fizemos 15 anos. Exatamente. Então... eu, Mário e Márcio, né? Bem difícil distinguir esses gêmeos, meu Deus do céu. Era a maior sensação da faculdade para poder distinguir os gêmeos, quem era Márcio, quem era Mário. Se a gente duvidar até hoje, a gente se confunde. E aí, naquela época não tinha, né, especialidade, mas ainda assim eu estudei bastante, resolvi estudar, e sempre com o apoio dos próprios médicos, que já homeopatas e tal, fiz o curso e resolvi ser militante mesmo, defender a homeopatia na odontologia, e participei de todo o processo de habilitação, de especialização da homeopatia na odontologia, e que hoje, na verdade, desde 2015, final do ano de 2015, ela se tornou especialidade. Isso até o Márcio que fez a pauta hoje para direcionar aqui as perguntas, ele até perguntou isso.
ele deixou aqui pra gente perguntar a você, né, que Márcio hoje não pôde estar aqui com a gente ao vivo, tá, por um compromisso, mas ele fez a pauta. Márcio é o cara da pauta aqui, então ele deixou e quer saber realmente. Sim, quando obrigada. É que passou. Pauta sempre é bom, né, André? Com certeza, que absoluta. As entrevistas, Então, assim, quando é que passou a ser reconhecida como uma especialidade da odontologia? Você falou em 2015, não foi? Isso, exatamente. Antes era uma habilitação. Antes era uma habilitação. Então, na realidade, nós temos atualmente mais de 500 cirurgiões dentistas no Brasil, que são especialistas em homeopatia, e a gente sentiu a necessidade de regulamentar a especialidade, né? E aí nós demos entrada, nós temos uma associação, que é a Associação Brasileira de Cirurgiões Dentistas Homeopatas, a qual eu estou como presidente atualmente. Essa associação, ela tem mais de 20 anos, e aí a gente, através dessa associação e da organização dos dentistas homeopatas, a gente sentiu a necessidade de regulamentar a nossa especialidade, justamente porque ela está crescendo a cada dia e a gente precisava que o nosso conselho regulamentasse. A homeopatia, ela é especialidade não somente na odontologia, mas na medicina desde 1980. É também especialidade na veterinária e na farmácia. Então, no Brasil, ela é especialidade nessas 4 áreas. E só não era na odontologia. Então aí nós conseguimos a habilitação e depois, posteriormente, nós conseguimos a especialização. Hoje nós somos especialidade, juntamente com a acupuntura também. Uma grande conquista, né, Léo? E assim, já que você está falando sobre toda essa conquista, assim, como surgiu a homeopatia? Faça um breve histórico, assim, de a homeopatia na área de saúde. Como é que ela surgiu, como é que ela começou a ser utilizada, de que forma? Ok, Mário. Na verdade, a homeopatia, ela surgiu há mais de 200 anos atrás, né? O fundador da homeopatia é um médico alemão chamado Samuel Hahnemann. Esse médico, ele não, apesar de ser, ele era muito inteligente e assim, ele não se conformava com a medicina da época, que era uma medicina, digamos assim, mais invasiva, em que utilizava-se muitas vezes de medicações e de procedimentos invasivos para curar as doenças. Por exemplo, naquela época dele, utilizavam sanguessugas, sangrias. Então, ele não admitia que um corpo já adoecido, já comprometido, já debilitado, fosse submetido, por exemplo, a sangrias, a cortes, né? A experimentos cruéis, né, na verdade. Exatamente. Então, ele não ficava satisfeito com isso, né? Porque essas formas de tratamento muitas vezes debilitavam ainda mais os doentes e geravam a morte de muitas pessoas, né? Ele decidiu, como ele era poliglota, ele decidiu viver a vida traduzindo artigos médicos, e abandonou a medicina. A partir dessas traduções dele, ele se inspirou em grandes pensadores, né, que a humanidade já teve, como por exemplo Hipócrates, o Claude Bernard, e aí ele foi juntando todos esses pensamentos e leis desses pensadores, e aí criou a homeopatia, né? Então foi assim que a homeopatia surgiu na França através desse, na Alemanha, desculpem, não na França, na Alemanha. Depois ele foi perseguido na época, né? Porque ele pensava fora da caixa. Né? Tudo que é novo assusta. Exatamente, né? Então, assim, ele foi perseguido e aí o final da vida dele, ele morreu na França, desculpem, mas ele nasceu na Alemanha, em Messen, numa cidade na Alemanha. Isso é interessante, né? Né, Léo? Toda essa história da homeopatia, como surgiu, você vê que as necessidades da época fizeram com que a pessoa fosse atrás de novos conhecimentos. Só que esses conhecimentos realmente assustam um pouco. E até hoje, nos tempos atuais, ainda tem pessoas, né, na nossa profissão e na área de saúde como um todo, e ainda que não conhece tanto a homeopatia, mesmo nós já estamos sendo especialidade, e ainda desconhece as terapias, né, os benefícios. Eu queria que você falasse, André, os benefícios da homeopatia, em especial na odontologia, assim, na prática. Então, vejam bem, a homeopatia é uma ciência não convencional, né? E que ela atua tanto no corpo físico como no emocional das pessoas. Então, ela só tem a beneficiar tanto os pacientes que nos procuram, como os profissionais, que vai ter mais um recurso para poder auxiliar no atendimento desses pacientes.
Então, como é uma terapêutica que funciona tanto no mental quanto no físico, nós podemos usar a homeopatia desde o controle da ansiedade, do medo de ir ao dentista, por exemplo, porque a gente sabe que a maioria das pessoas tem medo de dentista. Desencadeiam fobias, pânico, né? Ficam inquietos na cadeira do dentista, até tem pico hipertensivo, toda essa somatização, tem gente passa por isso, né? Com pacientes na cadeira. Exatamente. Então a gente pode usar tanto nesse controle, né? Um controle, digamos assim, do lado emocional, da ansiedade do tratamento odontológico, como no controle da dor, por exemplo. Durante um transoperatório ou um pós-operatório de uma cirurgia de implante, por exemplo, de uma cirurgia de enxerto, por exemplo. Então, a homeopatia ela pode ser amplamente utilizada, né? E como ela praticamente não tem efeitos colaterais, porque os remédios homeopáticos eles não contêm química, e sim a energia da substância que deram a origem àquela medicação. Então, eles podem ser utilizados tanto em gestantes, quanto em bebês, como em idosos. Então, assim, é uma medicação extremamente segura e que pode ser amplamente utilizada. André, você falou sobre o controle da dor. Essa analgesia da homeopatia, ela tem uma potência para controlar a dor realmente assim? Sim, tem sim. Mas uma pergunta minha específica até, porque eu nunca tive contato, assim, eu nunca atuei com homeopatia na minha prática, então assim, eu tenho curiosidade de realmente saber se há um controle da dor mesmo, porque a gente, quando a gente tem um paciente, né, e faz um procedimento, muitas vezes que realmente vai ter um pós complicado, a gente já passa, já se cerca, né? A gente já faz um protocolo de medicamentoso para poder não ter edema, para o paciente ter um pós-operatório, pelo menos nas primeiras 48 horas. E aí na homeopatia, me fala aí. Então, você pode observar sim o controle da dor com a homeopatia, sem dúvida. É um mito dizer que a homeopatia é lenta. Na verdade, a homeopatia não é lenta. O que acontece muitas vezes é que as pessoas procuram um tratamento homeopático já depois da doença já estar cronificada. Por exemplo, ela tem uma doença e aí, depois de muito tempo, depois de muitos tratamentos, de ser submetidos a muitos tratamentos, é que ela vai procurar a homeopatia. Aí, realmente, a homeopatia vai se tornar uma terapêutica lenta. Por quê? Porque o organismo já está totalmente comprometido, porque a energia vital desse organismo já está comprometida, ou seja, esse corpo, ele já recebeu muita química, então isso vai dificultar. Então, por isso que a homeopatia, muitas vezes, é considerada lenta. E no caso da analgesia, se você fizer uma prescrição adequada, por exemplo, num pré-operatório para o controle da dor, com certeza vai haver controle da dor, você vai observar um resultado fantástico no edema, na cicatrização de um pós-operatório, você observa mesmo. Inclusive, Mário, a gente pode até associar as duas prescrições. Por que não? Então a gente pode usar a terapia medicamentosa convencional, o alopático e o homeopático. Sim, porque não há interação medicamentosa. Porque o alopático é químico e o homeopático é energético. E então não há interação. A medicação alopática, ela não favorece a desarmonização da energia vital? Não sei, essa química da medicação alopática não interage assim, não deixa a pessoa com essa energia vital desarmônica? Isso, olha... geralmente os remédios alopáticos que são químicos, eles vão deprimir o sistema imunológico, né? Por exemplo, um corticoide, ele é um imunossupressor. Sim. Então, para a homeopatia, isso não é legal, porque a homeopatia age estimulando o sistema imunológico. Então, a medicação homeopática age estimulando o corpo a reagir, a combater aquela doença, a combater aquele processo. Tá? E no caso da alopatia, não. Geralmente os medicamentos, eles deprimem o sistema imunológico. Só que... E tem vários efeitos colaterais, né? Inclusive. Isso, exatamente. Só que ainda assim, o remédio homeopático consegue funcionar. Consegue agir, digamos assim, numa menor eficiência. Porém, ainda assim, ele consegue sim. E, Andréa, não sei se Léo já ouviu falar sobre isso, mas assim, às vezes a pessoa faz uma terapia homeopática, né? Já há bastante tempo e daqui a pouco essa pessoa não dá seguimento à terapia. Eu queria saber, tem essa questão de regredir a estaca zero, voltar tudo, a não conseguir manter esse nível de energia vital? Se a pessoa não conseguir fazer a terapia homeopática assim, de forma correta,
Eu já me falar assim, que às vezes a pessoa, né, faz a terapia e depois, eu vou fazer isso aqui agora não sei, vou dar uma parada. Tem isso? Me explique aí. Veja bem, olha só, se você estava fazendo o seu tratamento e aí você não concluiu o tratamento, digamos assim, Sim. né? Porque o profissional que está te acompanhando, ou médico, ou cirurgião dentista, se ele não te deu alta, digamos assim, se você não está curado daquele processo e você interrompeu o tratamento, provavelmente você não vai ficar bom da sua patologia, Sim. digamos assim. Mas não tem nenhuma... Como é que eu posso te dizer assim? O fato de você interromper não vai acarretar nada além do que você já tem. Sei. Certo? Você Sei, não vai entendi. piorar, digamos assim. Claro, se você tiver alguma patologia e essa patologia, a tendência dela for evoluir para piora, você vai piorar porque você parou o tratamento. Mas não quer dizer que você... Como qualquer outra terapia, no caso. Isso, né? Não vai ter tanta exatamente. eficiência, já que a Isso. pessoa parou por conta própria, né? Exatamente. Eu não sei se eu consegui Não, responder a sua pergunta. Entendi. Aqui na nossa telinha, né, a gente vendo a transmissão, a gente já está com ouvintes em São Paulo, Espírito Santo, Bahia. Mandar um grande abraço lá pro pessoal em Lorena, né? As irmãs dentistas estão ligadinhas aí, estão ouvindo a gente. O Doutor Pink, o Doutor Porque Amo. Exatamente, O então pessoal a que galera aqui. sempre curte nosso trabalho. Isso aí. E Que lá bom, em Lauro de gente. Freitas também, aqui em Salvador, tem um pessoal também ouvindo a gente. Mandar um abraço para Renato Etanabara, foi muito engraçado, hein, Léo, a nossa entrevista com ele. Foi muito Na boa a verdade, é entrevista com o uma Renato. entrevista bem descontraída. Renato é uma figuraça e também viaja esse Brasil inteiro aí, falando com tanta gente aí de tudo que é canto, né, Léo? Não, é verdade. Agora, assim, André, voltando aqui para a entrevista da gente, né? Então, assim, fale um pouco dessa proposta da homeopatia, que é um tratamento integral ao paciente, né? Como é que a homeopatia ajuda nesse controle do medo e da ansiedade que o paciente tem dentro do consultório? Como é que a homeopatia pode ajudar nesse sentido? E se é na hora da consulta, se é alguns dias antes, ou se a pessoa já faz um controle antecipado, né? De até tem essa o questão dia do da momento, consulta, né? ou também por um bom tempo, até o estado de ansiedade da pessoa ter um controle, não só para a consulta, para a vida, né? Então, a gente pode usar das diversas formas que a gente escolher. Por exemplo, aquele paciente já tem, existe aquele paciente que já nos procura porque ele já tem fobia de dentista. Então ele fala, olha, eu ouvi falar que a homeopatia controla o medo, então eu tô aqui para isso e tal. Então aí... Aí já é para uma fobia específica. Vamos lá, Léo, tá na hora de cantar. Léo canta. Assim. Aí já é, André, para uma fobia específica, Desculpem, pânico gente. de dentista. Isso. Tá. Pontual, Então, naquele momento. Isso. Então aí o cirurgião dentista vai fazer previamente um tratamento homeopático para equilibrar esse indivíduo e tratar, consequentemente, esse pânico de dentista, para posteriormente agir, digamos assim, executar o tratamento odontológico convencional, se é que esse paciente precisa. Um exemplo. Sim. Pontualmente, pode acontecer um outro caso de o paciente não tem medo de dentista, frequenta regularmente o dentista sem problemas, mas, de repente, você vai precisar fazer uma extração de terceiro molar, por exemplo. Sim. E essa extração vai deixar o paciente mais ansioso, porque ele sabe que é um procedimento um pouco mais demorado, um procedimento um pouco mais invasivo. Uma carga de estresse maior. Isso, porque ele já ouviu falar que a namorada dele fez e que ficou com o rosto inchado, porque o tio dele fez e doeu muito e tal. Então, ele vai ficar mais ansioso. E aí você pode também tratar pontualmente, digamos assim, naquele momento, esse paciente para esse pré-cirúrgico. Ou você pode tratar, no outro caso, digamos assim, meses antes de um tratamento odontológico, tratar a fobia. Entendeu? Então você pode agir a depender do caso. Aquela pessoa que teve um trauma na infância, foi no dentista, levou para tirar um dente, e aí cresceu com aquele trauma, né? Muitas vezes a gente pega um paciente assim no consultório. Ah, doutor, assim, tem 15 anos que eu não vou ao dentista porque realmente eu tive um trauma na infância. Então, essas pessoas têm realmente indicação para fazer um controle de ansiedade, né? Para poder voltar a poder ter uma saúde bucal restabelecida nas consultas. Sem dúvida, gente, sem dúvida. Infelizmente, a gente realmente
encontra esse tipo de pessoas, né, que elas tiveram esses processos, esses traumas. Outro dia eu atendi uma paciente que ela tem praticamente todas as unidades comprometidas, inclusive assim, muitos restos radiculares. É uma paciente que é do meio da comunicação, né? A profissão dela está relacionada à comunicação, e ela tem a saúde bucal extremamente comprometida por medo, por pânico, fobia de dentista. E isso atinge todas as classes, né? Às vezes a pessoa fala, não, mas a pessoa tem a saúde bucal comprometida porque ela não teve acesso à informação, não teve acesso ao dentista. Mas nesse caso não. São pessoas esclarecidas, mas que a fobia é tão maior que domina a situação que ela não consegue realmente ir para uma consulta com um cirurgião dentista para fazer o seu acompanhamento, né? Anual. Isso aí. E aí, Léo? Você que tá muito quietinho, ele tá quietinho hoje. Não sei, eu estou achando que o Léo tá poupando essa voz aí. Eu tô achando que o Léo quer cantar no final, né, Maia? Ele tá cruzando dele pra André dar uma tossida pra ele cantar. Eu tô achando, né, André? Com certeza. Não é, Léo? O que você manda aí, Léo? Não, é isso. Assim, nosso programa, graças a Deus, tá sendo... tá uma audiência bem legal. Eu queria que, assim... falou, né, dessa parte, como é que o dentista homeopata enxerga essa desarmonia da energia vital, né, se relacionando com a boca do paciente. E assim, eu queria saber, porque sábado agora vai ter um evento na Faculdade de Medicina Veterinária, né, onde vai vir muita gente importante da homeopatia, vai estar aqui. Eu queria que você falasse para nossos ouvintes, né, sobre esse curso de especialização em homeopatia, que está para iniciar agora em junho, né, qual a duração, onde o dentista pode estar se informando sobre essa especialização. Ok, Léo. Esse curso é um curso em parceria com o CEL, que é o Centro de Especialização em Homeopatia de Londrina, que é um curso que já existe há mais de 14 anos no Brasil. E na verdade, eles estão expandindo com diversos polos pelo Brasil e estão inaugurando o polo Salvador, em que nós estamos participando da coordenação de odontologia. Nós temos também o curso da medicina com o Dr. Paulo Maldonado e o curso da veterinária com a coordenação do Dr. Faruque Zacarias. Então, aqui em Salvador, inicialmente, nós vamos ter essas 3 áreas. Esse curso é um curso de especialização que tem duração de 2 anos, com 750 horas. É um curso semipresencial, com encontros semanais com os tutores, né, que são os coordenadores, em tempo real, pela internet. E encontros mensais também, porque os ambulatórios, como é um curso de saúde, então os ambulatórios são presenciais. E encontros a cada 3 meses, que são os módulos teóricos, a cada 3 meses, né? Além dos módulos pela internet, né? Não presencial. No dia 3 de junho, nós estamos fazendo a aula inaugural desse curso aqui em Salvador. Sábado agora, já está bem pertinho. Isso, sábado agora. Nós vamos aproveitar para, além dessa aula inaugural, nós estamos fazendo um workshop sobre homeopatia. Vai ser super interessante. Nós temos 3 palestrantes de fora que vão vir para cá. Então, assim, quem tiver oportunidade, é uma oportunidade ímpar, porque é um evento que será aberto ao público, gratuito. E precisa, né, André, se inscrever? Como é que faz? Entra em algum site, liga para algum lugar? Como é que faz a inscrição? Não precisa se inscrever. Nós temos um evento no Facebook, né? Entrem no CEL, que é CEHL, Polo Salvador. Pelo Facebook. Isso, pelo Facebook. E lá, cliquem se vocês têm interesse ou se vocês vão participar do evento, só para a gente poder se organizar melhor, para a gente ter uma previsão de quantas pessoas irão. Mas, assim, não precisa de inscrição. Qualquer pessoa que queira, mesmo que não seja da área de saúde e queira entender mais sobre homeopatia, sobre ciência, ela pode ir. Tá? Vai ser na Escola de Veterinária da UFBA, no auditório da Escola de Veterinária da UFBA. Começa às 8h30 e vai até às 12 horas. São 3 palestrantes, são palestrantes renomados, né, da homeopatia, são super conhecidos da homeopatia no Brasil, Dr. Luiz Daci, doutora Rosana Ceribelli. E eu espero vocês lá, né? Aguardo vocês lá, vai ser um prazer. Inclusive, gente, olha... a galera aqui da Odonto Web Rádio vai estar lá também, né? A gente vai transmitir. Então, quem estiver em Salvador, vai ser uma honra
seria muito melhor que todos estivessem, né? Presencial. Exato, mas quem não estiver também vai ter a oportunidade de poder estar ouvindo, né? E sabendo mais, entendendo um pouco mais sobre a homeopatia. Vai ser bem interessante. Mas é para isso que a tecnologia está a nosso favor, né? É verdade. Que a Web Rádio está aí para levar a odontologia aonde você estiver. E esse assunto realmente nos interessa bastante. Andréa, e em relação à especialização, né, que Léo falou aí, em relação à especialização de homeopatia, como é que faz a pessoa que está interessada em fazer? Tem uma prova, uma seleção, se inscreve? Onde é que ela pode buscar mais informações em relação a essa especialização? Então, ela pode entrar no site, que é o www.cel, que é cehl.com.br. Né? Nesse site, ela vai encontrar, inclusive, todas as diretrizes para se inscrever no curso, cronograma e tudo que há o que há necessidade para fazer a inscrição. Documentação. Isso, tudo, documentação. Né? Todos os pré-requisitos para fazer a inscrição. Precisa ser formado, né? Precisa ser cirurgião dentista, porque a gente tem muitos alunos perguntando, muitos graduandos, né? Bem interessados, mas não pode, infelizmente, graduandos a gente não tem essa condição ainda. E já ainda. precisa ter o CRO ou só o diploma já basta para fazer a inscrição? Porque às vezes o CRO demora um pouco, né? Isso se a pessoa já tiver o diploma sim, porque aí quando ela tiver daqui há 2 anos, com certeza ela já vai ter o CRO em mãos, então não tem problema. Léo, vamos dar uma pausa sobre a homeopatia e vamos falar que Andréa, a gente vai falar do evento que a gente teve agora, sábado passado, do Odonto Fashion Day, a gente fez uma cobertura lá. Maravilhoso. Na verdade, flashes ao vivo, né? Muito bom. E Andréa, você não sabe, ela é modelete do Odonto Fashion Day. É estourada, viu? Como o Mário também, Márcio, né? Mas aí é com foto Instagram, com vídeo, rapaz, a mulher é sucesso total. E esse ano vai desfilar de novo, André? Queria mandar um grande abraço para... Né? A gente tem que mandar um grande abraço para Josenita Nascimento. Jo, realmente, ela ultrapassou todos os limites. Foi um evento bem primoroso, bem com requintes de detalhe, né? Sempre assim, o ano passado foi assim, o Odonto Fashion Day. E que sacada, Odonto é arte, bicho. Odonto é arte, né? Gente, com certeza. Eu sempre falava isso, que todo dentista é artista, mas agora resumiu na hashtag Odonto é arte. Ficou melhor, né, Léo? Então, assim, a gente teve presente lá, André, a gente até falou com a André antes de entrar no ar, que ela não pôde ir para esse evento, mas que foi um evento realmente fenomenal, assim. A gente chegou também, assim, já no meio do caminho, porque a gente estava em outro compromisso, né? Com a nossa banda Os Bom de Boca. Galera, Os Bom de Boca, segue aí, viu? @Os Bom de Boca no Instagram. E aí a gente estava no outro evento, a gente chegou lá a partir das 16 horas, fizemos flashes ao vivo, fizemos algumas entrevistas, né? Agradecer a doutora Viviane Dourado, a presidente do CRO da Bahia, que ela nos concedeu uma entrevista brilhante lá no evento. O CRO apoiando o Odonto Fashion Day também. A doutor Felipe Rossi, né, Léo? Um cara assim, de uma humildade que transcende. Realmente ele é um dentista social, da área social mesmo. Então ele fala muito sobre o trabalho dele, foi uma palestra fantástica lá, e ele nos concedeu também uma entrevista muito legal. Assim, esse momento presencial com o Felipe foi muito importante pra gente, porque realmente ele não parece o que é, ele é aquilo que ele é mesmo. É a essência dele mesmo. Bacana, né? Muito legal isso. Ele não tem, assim, aquela coisa de, por que não? Ele realmente fala com você e ele, sabe, ele deixa bem claro que está ali para integrar com todo mundo, para se conectar com os colegas, com a odontologia, e é o que ele faz mesmo. Então agradecer bastante a ele. E um momento também com a doutora Thalita Galassi foi assim maravilhoso, porque ela tem assim uma presença física, um olhar, um cuidado com aquela coisa das mídias digitais. Ela domina esse assunto realmente. Ela realmente é autoridade no assunto. Assim, ela tem um cuidado muito grande com do domínio do assunto dessas mídias sociais. Tanto é que o Instagram dela aí, ela viaja o Brasil palestrando sobre isso. Ela é ortodontista. Que cuidado com a gente também. Com a gente também. A gente agradece muito a doutora Thalita Galassi. A gente não tinha contato com ela. Ela segue a gente. A gente não tinha contato. Mas vocês são sucesso, né? Então isso é inegável. Eu falei igual o Léo, tá divulgado, né, Léo? Tá bem divulgado. Na verdade, somos 3 dentistas, né? Cirurgiões dentistas, colega de André aqui desde a época da UFBA, e que de repente a música
como somos músicos já, né, há muito tempo, então a música nos uniu. Eu e meu irmão desde a barriga, Léo há alguns anos. Léo é colega da prefeitura da gente. Ela é musicista mesmo, isso. É formada em minha mãe tinha escola de música, então a minha família toda é musical. E aí a gente se encontrou nisso aí, Léo é colega nosso da prefeitura, todos nós da prefeitura de Salvador. E aí a gente deu um start assim, vamos fazer música. E da música, a necessidade de se comunicar com os colegas, não só pela música, né, porque a gente fez grandes eventos da odontologia. Mas aí teve esse insight de vamos falar também sobre odontologia, não só de forma cantada, mas vamos de forma específica, vamos trazer nossos colegas para falar com a gente, né? Como você está aqui hoje. E essa rádio, essa proposta da gente é uma proposta para odontologia, não é para A, para B, para grupo, nada. É para odontologia mesmo, entendeu? Para poder elevar cada vez mais o nome da nossa profissão. De dentista para dentista. E as pessoas que fazem diferença na odontologia. Isso. Por isso que Andréa Padre está aqui. É isso. Pois é, né? E assim, vocês estão de parabéns mesmo, de coração. Eu me orgulho muito, né, de ter colegas como vocês que têm essa iniciativa, né, de fazer e fazer acontecer também. Não adianta só pensar e não executar, né? Então, assim, realmente, a odontologia precisa de pessoas assim, né, de profissionais que fazem acontecer. E realmente vocês estão de parabéns. A rádio é sucesso, chegou para ficar. Obrigado. Então, como vocês disseram, carimba que é top. Falta muito ainda, né, Léo? Mas estamos lá, estamos engateando aí. Estamos andando. Estamos aí, metendo a cara e a coragem. Não pode parar, tem que andar devagarzinho, mas vai. Falando da rádio para dentista, a rádio é para dentista, para estudante de odontologia, para o pessoal técnico auxiliar, não esquecer do nosso ASB, TSB, o técnico em prótese dentária, todo esse pessoal que realmente eu vejo suas postagens nas redes sociais, eu acho legal. A Andréa, ela assim, tem uma grande amizade com a auxiliar dela. Eu vejo que ela posta foto. Acaba que nossos auxiliares, nossos técnicos, são nossos grandes parceiros, né? Eles convivem diariamente. O nosso sucesso é o sucesso deles e vice-versa. E assim, é o que eu sempre digo, nós somos aquele que empurra a bola para dentro do gol, mas quem faz a jogada toda, ou praticamente toda, dentro assim do arcabouço, é nossa equipe técnica. Isso. Né? Sim, com certeza. Ali é o alicerce e ele tem que estar bem, estar motivado. Enfim, é muito tem que estar capacitado, atualizado. Importante também levar nossos técnicos auxiliares, né, para ir para os cursos, né? Reciclar, não só a gente, eles também, eles precisam de essa motivação. Está sempre oferecendo, né? Isso, todo mês, as sessões de quarta-feira tem um momento com o pessoal técnico auxiliar, né? O grupo PTA. E assim, é importante você que está aqui em Salvador, né? Que dê a oportunidade de uma quarta de tarde do seu técnico ir lá, porque ele vai voltar transformado, ele vai voltar melhor para você. Isso, né? Um multiplicador de informação, né? Mas assim, voltando ao assunto do Odonto Fashion Day, realmente foi muito legal, a gente gostou muito lá do evento, um evento primoroso mesmo, encontramos vários colegas, né, André? Que a gente quando se encontra nesses eventos, são realmente várias pessoas lá, que às vezes tem tempo que não se vê, e aí chega lá, e é a odontologia, dentro da odontologia, mas pensada de uma outra forma, né? De um outro ângulo. A odontologia leve, a odontologia artística, a odontologia valorizada. Importante isso também, né? A gente às vezes ouve muito assim, porque a nossa profissão às vezes está passando por dificuldade, o Brasil está em crise, o mundo está em crise, e a profissão está em crise, mas a gente tem que fazer diferente também, né? Tem que buscar inovar, criatividade, eu sempre falo isso, porque a criatividade é o alicerce para o sucesso, você tem que ser criativo. Né? Claro, respeitando toda a parte técnica de conhecimento, mas a criatividade, a gente supera barreiras. Você vê, o Felipe atende na África, quanta dificuldade ele não passa. Nós que somos da saúde pública também. Eu que cheguei a assistir uma parte da palestra de Felipe, na hora que ele colocou lá, você pensa assim, velho, eu não vou para esse lugar. Um lugar que a cada 10 crianças, 7 estão contaminadas com malária. 40% da população, no teste rápido que eles levam lá, tem HIV positivo. Né? Um último voluntário que foi com ele agora contraiu malária. Malária não tem cura, só tem assim tratamento. Ele na entrevista que nos concedeu... Então assim, você pensa assim, poxa, o que é que eu vou fazer nesse país? Ele foi dar aula na faculdade lá, né, Léo? Só tinha uma cadeira, André. Imagina, uma faculdade de odontologia na África. Não sei qual foi, eu me esqueci agora qual foi a localidade. Moçambique mesmo. Ele falou, só tinha uma cadeira. Imagina, uma faculdade só tem uma cadeira odontológica. Realmente. Ele se viu assim numa situação e agora tem que ser criativo.
Sim. Tem que contornar as adversidades, e aí? Não vai deixar a peteca aí cair. Ele falando assim das dificuldades, não é que ele tem que levar, brasileiro não ele tem que levar material para lá, mas a bagagem só dá 23 quilos. E aí? E, sabe, assim, a passagem, R$3.500, certo? Sem contar os custos lá, enfim. Mas realmente é um cara que faz um trabalho... muitos obstáculos, né? Fenomenal. E a gente se diferencia por isso, né? A gente passa por isso, nós somos da saúde pública, você da rede privada em consultório, você também ministra cursos, né? E você ouve de muita gente também todas as dificuldades que a nossa profissão tem por ser uma profissão também tecnicista, com procedimentos, né? Nós fazemos procedimentos, não só atendemos e avaliamos exames, damos diagnóstico, mas também o que a gente faz, mete a mão na massa mesmo, então quem atende passa por problemas, independente, pode ser o melhor consultório da cidade. Quero ver sentar no mocho. Não é? Não é? E você também deve passar por isso em algum momento. Sem dúvida, todo mundo passa, né? Não é? É aquela coisa de, assim, tá na chuva, vai molhar, então resolveu ser dentista, algum problema a gente vai ter que enfrentar. Agora Léo, bem pensado. Agora vamos ligar para Márcio. Dá uma ligadinha para Márcio aí, Léo? Porque eu sei que Márcio tá lá. Deve estar louco para falar com a gente. Márcio deve estar se coçando. Léo, vamos falar também, eu vou ligando para Márcio aqui, mas vamos falar de uma ação que vamos ter agora, já pela banda, né? Pela parte musical, vamos fazer um trabalho solidário. Porque a nossa banda também, André, a gente faz trabalhos solidários, a gente se apresenta em alguns locais, hospitais, creches, sempre nos convidam para fazer e a gente ajusta a nossa agenda para isso também. É para isso que estamos aqui. Também, né, é mais uma missão que temos para levar o nome da odontologia de uma forma musical. Já estou aqui conectando o Márcio. Márcio, está nos ouvindo, Márcio? Oi, alô? Tá ouvindo a gente aí? Oi, estão me ouvindo? Tá ouvindo, então já fica ouvindo aí, conectei Márcio aqui com a gente. E a gente vai dia 3 de junho, no mesmo dia do workshop de homeopatia, na Faculdade de Medicina Veterinária da UFBA. A partir das 7 horas da noite. E aí, no Solar Cunha Guedes, aqui na Vitória. Quem vier pro workshop de homeopatia já vai dançar um forró no Solar Cunha Guedes. Isso vai ser muito bom. Com os bons de boca. Com certeza. Não é? Vamos contribuir com a paróquia da Vitória, porque é uma paróquia que faz um trabalho lindo ali naquela região. Inclusive, tem atendimento odontológico. De odontologia, sim. Com o pessoal da Baiana, com o pessoal da Federal que estagia lá. Eu também. Quem não foi? Esmeralda Natividade. Fiquei um ano e meio lá, Léo e Márcio. Por sinal, um estágio super concorrido. Para estagiar lá tinha que ser bom aluno, senão não pegava vaga não. Pois, quando abrir as vagas aí da Esmeralda Natividade, eu quero fazer na Vitória ali. Todo mundo queria. Realmente é uma grande escola. Então, a Paróquia da Vitória tem todo esse trabalho social e é pelo 2º ano consecutivo que vamos fazer, né, parte dessa linda festa lá no Solar Cunha Guedes, no Corredor da Vitória, no dia 3 de junho, a partir das 19 horas. Tá? Acesse nossas redes sociais e lá vai ter os flyers com as informações de como conseguir o ingresso. O ingresso custa R$30. E é o dinheiro todo revertido realmente para essas obras da Paróquia da Vitória. Lá vai ter banda de forró, os banda de boca, lá vai ter comidas típicas. Vai estar uma cidade do interior montada. Feirinha, quermesse. Não é, Márcio? Tá ouvindo a gente aí, Márcio? Oi, tô ouvindo sim. Vai dançar forró, Márcio, no Solar Cunha Guedes, dia 3 de junho? Eu vou tocar primeiro, né? Se a gente tocar primeiro, depois dançar um forrozinho, não é isso? E depois, a proposta é essa. E aí vamos dançar esse forró lá, né? É tocar e dançar, não é isso? É isso aí, Mário, Léo e André, dá pra fazer uma pergunta aí? Dá tempo? Claro. É André que vai dizer, porque é ela que vai responder, não sou eu não. É o seguinte, posso falar? Sim. Então, eu queria saber de André o seguinte, que né, na hora de elaborar a pauta, eu olhei o seu site, né, o seu Instagram, eu dei uma olhadinha legal sobre a homeopatia. Eu queria saber de você. Léo fez a pergunta aí, mas eu queria saber de você o seguinte. Primeiro, o olhar do homeopata, ele é integral, né? Isso vê o paciente como um todo. Não é só o processo doença. E não é só a boca também, é a questão de como um todo. Eu queria ouvir de você sobre isso, rapidamente. E também outra coisa. Sobre a questão da energia vital. Eu vi que ela falou, mas não sei se eu não estava acompanhando direito na hora, que se relaciona à questão da boca, essa energia vital, e que o dentista homeopata, essa desarmonia da energia vital é que leva a um processo de doença. É isso? Eu estou enganado? Eu queria falar um pouquinho sobre isso, assim, para não tomar muito tempo seu, mas está finalizando a entrevista. E também, André, aproveitar
nós somos a odontologia número 1 no mundo, né? Temos no ranqueados mundialmente a primeira faculdade, entre as 5 temos 3 faculdades. Eu queria saber se o dentista homeopata também, ele é muito bem aceito no exterior, porque eu vejo que você também faz palestras fora do Brasil, participa de eventos fora. Fale um pouquinho disso aí, eu acho que eu tentei ser mais, sintetizar algumas coisas na minha pergunta. Poxa, adorei suas perguntas, viu? Bem esclarecedoras e, assim, bem legais. Olha só, Marco. É o seguinte, você falou um ponto bem importante. Na verdade, todo homeopata, quer seja ele dentista ou das outras profissões, ele entende o indivíduo como um todo. Ele não considera apenas a doença, e sim o doente, né? Então, o doente com todas as suas emoções, com a própria patologia que ele está apresentando no momento, que pode ser na boca ou em qualquer outra parte do corpo. Então, para o homeopata, e nesse caso da gente, né, que nós somos dentistas, para o cirurgião dentista homeopata, ele entende que a doença que esse paciente está apresentando, ela é um desequilíbrio da energia vital. Ou seja, a energia que anima esse corpo, que dá vida a esse corpo, né, ela está desequilibrada por algum motivo, por um estresse, por uma decepção amorosa, por algum motivo que gerou esse desequilíbrio energético. Então, o desequilíbrio dessa energia vital é que vai fazer com que hajam as patologias no corpo físico. No caso do dentista, o dentista considera o desequilíbrio da energia vital, sendo que a doença está sendo manifestada na boca, né? Qualquer uma delas. Por exemplo, uma afta, né, é considerada um desequilíbrio de energia vital, por exemplo. Uma cárie, que a gente sabe que é uma doença infectocontagiosa, mas a gente sabe que, além de ser uma doença infectocontagiosa, nem todo mundo tem cárie, né? A gente sabe disso. Por exemplo, nós temos várias pessoas no ambiente. Algumas pessoas estão gripadas, outras não. Algumas pessoas se contaminam entrando em contato com essas pessoas que estão gripadas, outras pessoas não se contaminam. Então, por que isso? Né? Por quê? Porque existe a resposta individual de cada pessoa, né, que a gente chama de idiosincrasia. Né? É a resposta de cada indivíduo diante de um desafio, de uma agressão, exatamente, que pode ser bacteriana ou não, que pode ser infecciosa por um vírus ou não. Então, o dentista homeopata, ele entende dessa forma, ele entende que, independente da doença se manifestar na boca, o desequilíbrio existe. E aí as medicações homeopáticas, elas vão atuar reequilibrando essa energia vital. É importante lembrar que, em algumas doenças, por exemplo, como a doença cárie, não adianta a gente somente usar medicações homeopáticas. A gente vai usar a medicação homeopática e vai também intervir com a odontologia convencional, porque a gente sabe que a doença cárie é uma doença lesional. Então, o dente, ele já está com uma cavidade, já tem um tecido comprometido, então a gente tem que remover esse tecido comprometido e restaurar esse dente. Por exemplo, se uma pessoa machuca o pé, né, torceu, vocês aqui que gostam de futebol, torceu o pé jogando bola, vai no médico homeopata, por exemplo. O médico homeopata, a depender da torção, vai pedir o quê? Vai prescrever a medicação homeopática e vai pedir repouso, vai pedir para enfaixar esse pé, vai pedir para engessar o pé. Então, assim, são recursos que a homeopatia, ela funciona muito bem no controle da dor, como a gente falou, no controle do edema, na cicatrização, na osseointegração, mas ela não pode fazer milagre. Então, no momento que a gente tem doenças lesionais, a gente também tem que intervir com a odontologia convencional. Ela faz também a integração com outras terapias, né? Para poder ter um resultado melhor. Sim, mais eficaz. Sem dúvida. Ela muitas vezes, usando a homeopatia, você tem uma resposta muito melhor desse organismo. Então, você tira o paciente da crise mais rapidamente, você otimiza o tratamento em muitas situações. Por exemplo, em cirurgias de implante, a gente faz comparações, pacientes que não usam homeopatia, pacientes que usam homeopatia, e muitas vezes até usa também o protocolo convencional das cirurgias de implantes osseointegrados, mas a gente vê que a resposta do pós-cirúrgico é muito melhor naqueles pacientes que usam também a homeopatia. A outra pergunta que você me falou foi em relação ao conceito da homeopatia internacionalmente, da homeopatia brasileira. Né? Olha, gente, como é visto esse dentista homeopata, falou, né? Como está aí fora, no exterior?
Isso, Márcio, ela está falando. Ela anteriormente tinha falado que são 500 profissionais no Brasil que atuam na homeopatia, na odontologia. Então, esses dentistas, eles vão mundo afora também, né? Integrar a rede de homeopatas pelo mundo, por outros países, e levar o nosso conhecimento também brasileiro aí. Porque naturalmente o dentista brasileiro ele é muito bem conceituado, e na homeopatia também eu acredito que seja a mesma coisa, né? Então, na verdade, agregar uma coisa a mais, né? E eu acredito que essa resposta seja muito boa para o dentista também no exterior, né? Eu falo isso que eu acompanho a André no Instagram dela, ela posta as viagens, congressos, né? Ela é palestrante, ela também está sempre viajando, e é justamente isso que eu queria saber mesmo. Márcio, olha só, eu fico muito confortável para poder falar para vocês que a a homeopatia brasileira é super bem conceituada internacionalmente. Nós estamos, assim, em termos de publicações científicas, como o país que mais publica, que mais se produz ciência em homeopatia, que mais se faz pesquisa em homeopatia, é o Brasil. Então, assim, eu fico muito, muito feliz, porque além de ser cirurgião dentista, a gente tem esse respaldo da odontologia internacional, a gente tem o respaldo também da homeopatia internacionalmente. O Brasil ele está muito bem estruturado, nós somos especialidade nas 4 áreas, então, assim, muitos países não têm isso. Então, a gente tem as especialidades nessas 4 áreas que eu falei para vocês, da medicina veterinária, da farmácia e da odontologia. Então, nós estamos, digamos assim, legalizados com os nossos conselhos, tá? Profissionais. E, além disso, nós estamos produzindo ciência. E isso é muito bom mesmo. Eu tenho uma curiosidade, porque em 2010, quando eu estava fazendo o mestrado lá na Federal, lá em Medicina, lá em Saúde, Ambiente e Trabalho, surgiu, não a nível de comentário, mas da academia mesmo, né, professor Fernando Carvalho, ele comentou, não sei se foi no American Journal, que algumas pesquisas em Londres estavam contraindicando a homeopatia. Tem algum país que, assim, é um pouco mais resistente em relação a isso? Ótimo comentário, Léo. Como é que tá isso daí? Porque a gente eu ouvi falar na época do mestrado, em 2010 isso, e assim, eu ficava meio, assim, eu não conhecia muito do assunto, então eu não seria, Léo, algumas culturas resistentes à homeopatia. Não sei se era questão de cultura, desconhecimento, enfim. Então, nossa, vocês pegaram num ponto-chave, que eu acho que a gente vai ter que combinar um outro dia para a gente vir só para falar nisso. Nós estamos vivendo um momento bastante, assim, digamos assim, num clima bem de discussões, né, entre os homeopatas. Acirrado. Isso, justamente por causa de uma publicação que aconteceu agora no dia 15 no jornal da USP. Se vocês colocarem aí na internet, vocês vão ver, de um professor em que ele falou que a homeopatia, ele argumentou que a homeopatia era uma farsa e uma pseudociência. Não, exatamente, eu não quis colocar nesses termos, mas esse professor em Londres, não sei se foi na Universidade de Cambridge, alguma coisa dessa, ele falava nesses termos aí. E eu disse, não, o que é que ele está querendo com isso? Será que tem alguém financiando por trás? Porque a gente sabe que a indústria farmacêutica é poderosíssima. Então. Né? Assim, eu não queria botar lenha na fogueira, não, mas... Uma certa polêmica, não, Léo? Tem que marcar outra data, viu, Léo, para entrevista aí, porque esse assunto realmente, né? A gente sabe que, de alguma forma, existe todo um jogo de poder por trás desse mercado. É o capitalismo que reina no mundo, né? Exatamente. Então, assim, existe um interesse econômico muito grande, porque, como o Léo falou, a indústria farmacêutica, ela perde praticamente para a indústria automobilística e para a indústria bélica, né? Então, assim, é uma indústria muito, muito potente. A doença dá lucro, né? A doença dá lucro. Não, é o que o professor Rossetti coloca ali. Tem gente que lucra com a doença. Então, não há interesse de que as pessoas sejam saudáveis, né? Infelizmente, a gente sabe que os remédios, a gente comentou aqui no início da entrevista, vocês mesmos falaram, que os remédios tradicionais, convencionais, eles dão efeitos colaterais. Então, muitas vezes você toma uma medicação para pressão e você tem que tomar uma medicação para o estômago, por exemplo, ou você tem que tomar uma medicação para um outro problema em decorrente de uma medicação que você tomou. Então, aí é o seguinte, que você tomou para um determinado problema. Então, gente, o que acontece é o seguinte, existe um desconhecimento muito grande a respeito da homeopatia. A
homeopatia é uma ciência, sim. Ela já se estabeleceu em termos de ciência, porque a gente tem publicações científicas renomadas e conceituadas a ponto de quem lida com isso, né, de quem é homeopata, de quem está no meio, saber que existem publicações em revistas indexadas internacionalmente, muito bem conceituadas, então não tem mais por que discutir, né? Aí um outro professor, ele publicou um artigo dizendo o seguinte: a homeopatia, existe um preconceito perante a homeopatia, e assim, será se realmente a homeopatia é uma pseudociência, ou as pessoas que não querem assumir que ela não é uma pseudociência? Digamos assim, são os cientistas que têm um outro olhar, que não querem assumir que ela é uma ciência, porque de fato ela é uma ciência, ela é comprovada cientificamente que a homeopatia funciona. A gente já sabe, os estudos mostram, estudos imunológicos, ensaios clínicos mostram que a homeopatia funciona. Inclusive, ela funciona em animais e vegetais. No Brasil, por exemplo, para um animal ser orgânico, ele precisa ser tratado com homeopatia. A carne orgânica, ela tem que ser tratada com homeopatia. O vegetal orgânico tem que ser tratado com homeopatia. Então, o vegetal vai saber se ali é uma substância química, por exemplo, é um antifúngico ou é homeopatia? Ele não vai saber. E por que ele melhora? Por que ele se recupera? Ô, Andréa, oi, Márcio. Tá me ouvindo? Oi, sim. Então, só interrompendo um pouco e falando, só complementando, teve se não me engano foi esse ano ainda, eu vi uma matéria no Globo Rural falando sobre a homeopatia veterinária. Isso. E estudos comparando o tratamento na parte das vacas, na ordenha do leite, que essas vacas tinham muita mastite, uma inflamação nas tetas, e eram tratadas inicialmente com antibióticos alopáticos, e que o veterinário lá da fazenda, uma fazenda grande, produtora de leite, o grande fornecedor nacional de leite, esse veterinário introduziu a homeopatia, e essas vacas tiveram uma resposta extremamente positiva, e basicamente mudou a realidade daquela região. Eles só passaram a tratar com homeopatia. Então basicamente reduziu drasticamente a questão da mastite, da inflamação na ordenha, na prevenção, melhorou bastante a prevenção também de problemas veterinários no gado leiteiro, né? Então assim, foi muito interessante, e tudo baseado em questões científicas, em estudos, entendeu? Nada empírico, tá certo? Exatamente, Márcio. E eu me lembro muito bem dessa reportagem, que foi uma reportagem muito interessante, que ainda dizia que as vacas ficaram menos estressadas, ficaram mais tranquilas. Não sei se você se lembra disso. Mais humanizadas, assim, se é possível humanizar animal, elas ficaram mais sensibilizadas no tratamento, né? É difícil humanizar animal, né, Léo? Olha, Pérola, mas eu falo assim, o carinho do tratamento, de como foi feito, a resposta foi muito, muito boa, entendeu? Exatamente. Então assim, na verdade, a homeopatia é uma ciência, sim, já está comprovada, não está comprovada ainda como ela funciona, porque a homeopatia é energia. Então, os estudos convencionais não são capazes de provar como ela funciona, justamente porque a homeopatia ela não pode ser provada através de estudos convencionais. O que acontece, Léo? Alguns pesquisadores usam métodos convencionais para poder pesquisar a homeopatia. E a homeopatia, ela vai ser explicada, gente, pela física quântica. Estão aí as nanopartículas, né? Coisas que a gente nem pensava que existia. O átomo não é mais como a gente estudava há 20 anos atrás. Não é mais a menor partícula que existe. Então, assim, a homeopatia, ela não vai ser explicada por métodos convencionais. Vai ser explicada por outros métodos. No futuro, em breve, com certeza, vai existir explicação para ela. Tanto é que a gente já tem alguns estudos que já dão, assim, digamos assim, passos para que futuros estudos possam comprovar a ação. O que acontece é que não tem verba, digamos, né? A gente não tem capital que invista, justamente por quê? Porque faz com que as pessoas melhorem, melhora a qualidade de vida, né? Reduz a ingestão de medicamentos, e isso não é conveniente para o setor econômico, para a indústria farmacêutica. Então a indústria farmacêutica não investe na homeopatia, né? Infelizmente. Então, assim, aí por isso que as coisas vão demorando para poder se comprovar, mas com certeza a comprovação ela vai acontecer, e não vai ser através de estudos
clássicos, né? De convencionais, cartesianos. Eu estava aqui pensando, né? André, espera aí rapidinho. A homeopatia, ela é de uma forma linear e evolutiva, não é cíclica. Porque a forma convencional de se tratar as doenças, ela é cíclica. Ela fica dando voltas, ela resolve um problema, cria outro. Então a pessoa fica dependente daquele tipo de tratamento, daquela terapêutica curativa. Isso aí. E a homeopatia, ela é linear e numa escala evolutiva, ela vai para frente. Então talvez não seja um retorno financeiro tão grande, não é uma indústria tão pesada, não tão poderosa, mas que esses embates, eles servem para crescer, porque com comprovações científicas, com inovações, com indicadores tecnológicos, né, física quântica e outros mais, a ciência vai se recriando, vai inovando as suas técnicas, e isso é muito importante realmente para todo mundo, todo esse universo da homeopatia pelo mundo afora. Isso aí, você disse que Mário. Fala, André. Só um minutinho, Márcio. Peraí, Márcio. Só fechando a ideia de Mário aqui. Ele disse que a homeopatia ela não é cíclica. Justamente por quê? Porque a homeopatia ela age na cura da doença. As terapêuticas convencionais, que basicamente é a alopatia, ela age, digamos assim, suprimindo a doença. Então, se você tem uma inflamação, você usa um anti-inflamatório. Não necessariamente você está curando aquele processo. Ele pode voltar depois no futuro. A homeopatia, não. Você vai na causa, na origem da doença. Exatamente. Na causa do problema. Então, assim, a gente está falando que odonto é arte, é muito bacana, porque Hahnemann, o criador da homeopatia, ele deixou uma máxima que ele diz que é a arte de curar. A homeopatia é a arte de curar. Então, assim, todo homeopata exerce a arte de curar. Eu sei que a arte está em todo lugar. Fala, Márcio. Sem dúvida. Fala, Márcio. Sim. Já vamos agora para as considerações finais, viu, Márcio? Vai falando aí. O quê? Já estamos indo para as considerações finais, né? Então, eu sei que a homeopatia, você veja aqui, ó, como ela é um assunto bem extenso, curioso, interessante. Se ficar aqui, a gente vai ficar aqui até amanhã falando de homeopatia, né, Léo? Eu fico, Mário, Léo. De boa aqui. Tá vendo? Bastou falar de homeopatia, a tosse até melhorou. Tá vendo? Tá vendo, gente? E outra coisa, viu? Eu deixei meus colegas aqui no calor, tá todo mundo aqui, porque eu pedi pra desligar o ar e meus colegas foram bem gentis. Mas quem está nos vendo no YouTube não sabe disso. Aqui tá frio. Então. Aqui está 16 graus. Fala, Márcio. Então, eu fiquei muito feliz, né, com a presença de André aí hoje, né? Uma pena não estar aí com vocês, mas eu estou aqui por telefone. Engraçado que quando eu cogitei, eu falei, Léo, precisamos colocar a Andréa para falar sobre empatia. Léo tinha falado, Márcio, eu já tinha pensado nisso. Não é isso, Léo? Foi tão que quando eu entrei em contato com o André, a gente já tinha cogitado falar com você antes. Já tinha cogitado falar com você. Já tinha falado. Então eu falei assim, rapaz, é um assunto interessante, né? Super interessante, que as pessoas precisam conhecer mais a homeopatia, né? Eu já sabia algumas coisas sobre a homeopatia, mas eu também precisava saber mais, principalmente na parte da odontologia. Então eu estou muito feliz, né? Foi uma entrevista riquíssima. Precisaria de pelo menos uns 3 programas para a gente poder começar a ter uma noção de várias coisas. Então, assim, programa é pouco para André. Já começa aí no Coffee Shop sábado. Fica um convite para outra transmissão da odontowebradio.com, né? E comigo e com você no estúdio, porque é muita coisa legal de homeopatia pra gente estar falando. É muito interessante. E assim, Mário, você falou, Mário, no início que a André foi nossa colega da UFBA, não foi isso? Foi, sim. Você só esqueceu de falar que ela era nossa colega e era super inteligente. A mente brilhante lá. André é inteligentíssima, Léo, inteligentíssima. Fora do normal. Não é pouco não, é muito, é acima da média. Gente, e ela não não exagerem. Não me é surpresa ela ser um expoente também na odontologia. A briga, Márcio, era pra sempre estar todo mundo entre os 10, né? Pra conseguir as melhores notas, pra conseguir as melhores matérias. Pobre coitado tem que ligar com o André aí, com nossos amigos Roberto Bruno, Dêmia, Inês, a galera toda aí. A gente é dessa época aí. Um abraço pra todos eles aí. Mas não é, Mário, nossos colegas, particularmente a turma de Mário que eu formei com vocês, mas assim, eu tive muito orgulho de ter formado com vocês, ter sido colega em alguns momentos de você, Andréa, e fiquei muito feliz de reencontrá-la pessoalmente lá no Odonto Special Day, falando sobre algumas coisas também. E você realmente é uma pessoa, um expoente na homeopatia, na odontologia, usa a sua inteligência, que você é uma pessoa inteligente, acima da média, a favor da saúde. Né? Não é tratando doença, é a favor da saúde. E eu fiquei muito feliz de você estar aí hoje, no nosso programa, Odonto Web Rádio, tá certo? E que você venha outras vezes, vamos combinar, né, que é um assunto muito interessante. Com certeza as pessoas que estão nos ouvindo aí estão muito felizes também de estar
aprendendo, né, com você. Poxa, muito obrigada, Márcio. Para mim é uma felicidade imensa, assim. Primeiro, quando eu estava vindo para cá, eu estava pensando, né, em reencontrar vocês, colegas de faculdade, assim, poxa, é uma emoção muito grande. E depois vim para uma rádio de dentistas, falando para dentistas, é só emoção, assim, muita emoção. Eu estou muito feliz também, muito feliz. Muito obrigada. Eu estou às ordens. Sempre que quiserem, eu estarei aqui, com certeza. A gente que agradece a sua presença, né, Léo? Dá uma boa noite para todo mundo aí, boa noite para nossos ouvintes, estudantes de odontologia, para nossos queridos colegas, para o pessoal técnico auxiliar. Muito obrigado pela audiência. Hoje realmente foi uma noite muito riquíssima de assuntos, de conhecimento. A gente sabe que conhecimento é a maior riqueza que a gente pode levar na vida. E cada vez mais a gente trazendo pessoas expoentes da odontologia aqui, com especialidades, com novos conhecimentos que a gente pode agregar aqui para nossa rádio, levando para vocês, para a gente e para vocês, né? Porque tudo que interessa a gente também vai interessar vocês. Primeiro tem que interessar a gente, porque eu não posso, como é que eu posso falar de uma coisa que não acho interessante? Então, se a gente traz aqui, porque a gente está achando interessante, e que é bom para divulgar para todo mundo, para valorizar cada vez mais nossa profissão. Márcio, uma boa noite para você. Boa noite, Mário. Boa noite, Léo. E boa noite, André. Eu já vou me despedindo de vocês e continue com o programa aí, as finalizações. Boa noite, pessoal que está em casa também. E aí também, para quem está nos ouvindo e sabe de algum colega que não conseguiu ouvir aí, vai ter o podcast dessa entrevista brilhante de Andréa. Logo aí, dentro de 24 a 48 horas aí, a gente já está divulgando essa entrevista aí, tá bom? Não é, Léo? Não é isso? Vai estar o podcast disponível no nosso site da odontowebradio.com. Você que não conseguiu ouvir na íntegra, né, que tivemos muitos acessos aqui. Mandar um grande abraço para todos que permaneceram até agora, né, na nossa rádio. Não é fácil, né, Léo, brigar com o Jornal Nacional, com o Não é fácil, não é fácil. Não é fácil. Mandar um grande abraço para todos os ouvintes da nossa Bahia, de Salvador, de São Paulo, o pessoal lá em Lorena, as irmãs dentistas estão ouvindo a gente, viu? Um grande abraço para elas aí. E agradecer a presença de André aqui, realmente foi, assim, encantador o tema, tema que eu agora vou procurar, assim, ouvir mais um pouquinho, ver mais um pouquinho. Indicar, botar na nossa prática. E até porque a gente sempre fala isso, a gente pode não saber tratar, mas tem que saber indicar. Isso. Né? A gente sempre fala isso, né, para os colegas. Olha, você pode não saber fazer um tratamento ortodôntico, mas você tem que saber indicar. Eu posso não ser especialista, mas eu tenho que saber alguma coisa aí e falar. Olha, eu não sei para onde é que vai um implante, mas eu sei indicar. O paciente chega no nosso consultório e aí, doutor, fale aí, a homeopatia na odontologia que eu ouvi falar, já pensou aí o dentista falar? Exato, porque o paciente está antenado. Inclusive, para a semana, quem vai estar aqui com a gente é ela que é a precursora na Bahia de harmonização facial, doutora Tamires Souza, assim, autoridade no assunto, né? E eu estava conversando com Tamires justamente isso, né? Olha, eu não sei para onde é que vai um botox, mas eu tenho que saber indicar. Até porque eu também usar, né, Léo? Que tá chegando a idade, né, Léo? O paciente chega pra gente, é verdade. Mas o paciente chega pra gente, doutor, olha, eu vi isso aqui. O que é, Márcio? Então, assim, o paciente chega pra gente, tá ali antenado, tá vendo, né, tá seguindo um Rafa Puglisi da vida, tá seguindo, né, um André Kimura, e aí lente de contato, rapaz, eu não sei, eu lembro de Coroa Vini, né? No vafio, né, Léo? Pelo amor de Deus. Mas, assim, eu não sou tão velho assim, né? Mas, assim, a gente pode não saber fazer, mas a gente tem que saber indicar. Né? E com segurança, indicar com segurança. Exatamente. Então, assim, para a semana, Tamires Souza vai estar aqui, né, na odontowebradio.com. Também, nesse momento, deve ser uma entrevista muito legal, tá certo? E a gente tem muito que aprender com ela, né? Que ela tem um plus dentro desse mercado aí que vale a pena conferir, tá certo? Agradecer a presença novamente de Andréa, padre aqui, e fica aí ligadinho que amanhã já deve ter o podcast, tá certo? Disponível para o pessoal ouvir. E sábado pela manhã a gente vai estar lá transmitindo o workshop de homeopatia ao vivo, de lá direto de Ondina, e vai ser muito legal também esse momento. Agora, as considerações com ela, com a Andréa. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a vocês pelo convite. Foi uma honra estar aqui entre meus colegas, pela primeira vez sendo entrevistada por dentistas. Muito bom isso.
É uma felicidade grande, assim. Eu me senti totalmente em casa, assim. Na sala de uma faculdade, na sala da faculdade. Mais à vontade que é isso, né? Só se fosse no DA de odonto lá. E aqui é um espaço muito legal, nosso estúdio aqui, né? Aqui a gente está num complexo de salas que fica aqui na região de Cidadela e que, assim, tem nos dado uma oportunidade boa de receber as pessoas, né? De forma aconchegante, né, André? Exato. Com certeza. E assim, parabenizar vocês pela iniciativa mais uma vez. Dizer que vocês só têm a crescer realmente, né? Já deram um pontapé inicial e aí continuem para que vocês possam alcançar voos maiores, porque vocês merecem e a odontologia também, né? Então, e a gente agradece, né? Tudo que vocês estão fazendo pela odontologia com certeza reflete para todos nós. É muito bom, é muito positivo isso. Agradecer as pessoas que ficaram até agora nos ouvindo, né, participando, e para aqueles que não conseguiram nos acompanhar, quem sabe no sábado ou depois no podcast aí. E assim, dizer que eu estou às ordens de vocês para qualquer dúvida, para um bate-papo. Pode estar entrando em contato comigo facilmente pelas redes sociais, pelo site, tem como mandar e-mail, é www.andreapadre.com.br. E seu Instagram é Léo, o Instagram dela é ótimo. Dá o seu Instagram aí pra galera seguir. Várias e várias dicas lá. Várias dicas. É o Andrea Padre Odontologia, né? Que vocês podem estar seguindo, de vez em quando a gente bota alguma coisa lá, dá uma dica, alguma coisa assim. E assim, dizer pra vocês, gente, que na verdade nós somos profissionais de saúde, né? Márcio falou isso, né? Que eu tô usando digamos assim, a minha energia, né? Meu conhecimento para promover saúde. Então, é um convite que eu faço para os dentistas para isso, né? Vamos extrapolar essa promoção de saúde que a gente aprendeu na faculdade, né? Promover saúde não apenas dos dentes, não apenas da boca, mas promover saúde como um todo. Porque a boca, ela faz parte do todo, né? Esse olhar que a gente tem que ter, né? A boca, ela faz parte do contexto, né? E o indivíduo, ele tem que ser saudável em sua plenitude. Então, assim, extrapolar os nossos objetivos de promoção de saúde. Então, promover saúde mental, promover saúde emocional, promover saúde física, sim, saúde bucal, que é essa a nossa proposta, é esse o nosso objetivo, né? É sermos cirurgiões dentistas completos, promotores de saúde, mas da saúde como um todo mesmo, que a homeopatia propõe isso, o entendimento de indivíduo como um todo. Então, às vezes, você recebe um paciente, atende um paciente, que ele quer só conversar, digamos, falar com você, a insatisfação que ele tem de ter feito uma reabilitação gigante de muitas lentes de contato, por exemplo, mas que ele não ficou satisfeito com o tamanho dos dentes, um exemplo, né? Então, assim, por que isso? Porque, às vezes, o dentista que era um dentista extremamente renomado, não observou o desejo desse paciente. A saúde não pode ser padronizada. Né? Exatamente. Às vezes é o desejo dele fazer o trabalho, e não, às vezes, o desejo do que o paciente quer. Isso, exatamente. Então, por isso que a gente tem que realmente... Um dia eu dei uma palestra, e o título da minha palestra foi Deixe a Boca Falar. Então, nós somos profissionais, cirurgiões dentistas, que lidamos diretamente com a boca. E a gente precisa aprender a deixar a boca falar. Porque, às vezes, a gente precisa só ouvir o paciente. Não mais do que isso, né? Ouvir e, de repente, a gente vai resolver o problema dele bem facilmente. E de forma individualizada e não padronizada. Isso aí, exatamente. Não é fórmula. Isso aí. Saúde não é fórmula. Vocês já são verdadeiros homeopatas, viu? Parabéns. Também com a professora dessa, né, Léo? Não é? Gente, é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Vocês que acompanharam pelo YouTube aí, tá certo? A gente queria agradecer muito a sua audiência, a sua presença. A gente espera vocês próxima segunda-feira, toda segunda-feira, Odonto Outbox. Outbox, fora da caixa. Tá certo? Foi muito boa a presença de vocês, André. Obrigado novamente. Muito Obrigada bom. a vocês. Viu? Fiquem com Deus e até a próxima semana com seu Odonto Outbox. Valeu, gente. Valeu, tchau, tchau. Galera, boa noite. Tchau. Tchau, galera. Boa noite.